É proibido proibir. O lado oculto de maio de 1968, a maior revolta estudantil em massa da história. Maio de 68 foi a maior revolta em massa na história da França e a greve geral concomitante foi a greve mais importante na história do movimento operário europeu desde a Segunda Guerra Mundial. O que começou com um protesto estudantil contra um sistema universitário antiquado e austero, rapidamente se transformou em uma revolta abrangente contra o sistema, o Estado, o autoritarismo, o capitalismo, o cristianismo e até mesmo contra Deus. Em nenhum outro lugar, a rejeição ao estilo de vida consumista foi mais profunda ou tão intimamente ligada à luta de classes. Seu impacto atingiu todas as categorias sociais, setores assalariados, regiões e cidades da França. Toda uma literatura de agitação, toda uma gama de aspirações e uma longa série de conflitos anti-autoritários derivaram desse movimento que trouxe uma profunda e permanente transformação nos costumes, nas sensibilidades e nas mentalidades. Os efeitos se espalharam por todos os países do Ocidente e do Oriente e sobrevivem na memória de todos de forma atávica. Toda uma geração de intelectuais sempre procurou estabelecer uma história oficial dos acontecimentos de maio, manipulando e distorcendo o material histórico, quando não o inventando ex nihilo, para que sua influência gnóstica reverbere ainda hoje, talvez mais forte do que nunca. Sejam realistas, exijam o impossível. Este slogan, pichado nos muros da Sorbonne em maio de 1968, concebido pelo sociólogo e filósofo alemão Herbert Marcuse, da Escola de Frankfurt, explica de alguma forma o espírito inebriante da França em maio de 68. Nossa sociedade atual parece a imagem inversa dos ideais de maio de 68, de sua natureza e de suas aspirações, mas o fato é que o exponencial crescimento do Estado e a concomitante centralização de poderes decorreu em grande parte daquelas exigências impossíveis, resultando em contraverdades que funcionam nas condições variáveis do estatismo e da globalização. Entre os esquerdistas de carteirinha, predominavam os militantes de cérebro lavado pela China maoísta, brandindo por vezes o livro vermelho de Mao, arrebatados pelas imagens resplandecentes do Outubro Vermelho, pelo passado mistificado das comunas de Paris ou pelas ilusões da guerra de guerrilha. Na foto, a Sorbonne, ocupada por estudantes maoístas que penduraram retratos de Mao Zedong e outros líderes comunistas. Nos anos que antecederam 1968, houve uma considerável mudança de atitude dos trabalhadores nas fábricas, escritórios, usinas e minas, cada vez mais dispostos e inclinados à agitação, não mais conformados às negociações e aos acordos trabalhistas. Os próprios dirigentes sindicais foram confrontados pelos trabalhadores, que desobedeceram às suas ordens e lutaram contra a polícia, às vezes com o apoio dos estudantes. Foi possível perceber por trás dessa mudança de atitude dos trabalhadores a rejeição da modernização capitalista e, por conseguinte, a vida submetida aos imperativos da produção e do consumo. A revivescência e renovação do conceito de revolução não se restringiu à França. Processos semelhantes provocaram tumultos violentos tanto no Oriente quanto no Ocidente. Nos Estados Unidos, com o movimento pela liberdade de expressão, a luta pelos direitos civis e o protesto contra a guerra do Vietnã. Na Europa, com lutas antiburocráticas, agitação estudantil e lutas operárias em vários países, especialmente na Espanha. E até mesmo no Japão. Em 21 de outubro de 1968, quase 290 mil manifestantes participaram de protestos em todo o Japão para comemorar o Dia Internacional contra a Guerra. De todos os comícios, o mais sangrento e memorável ocorreu na estação de Shinjuku, em Tóquio,
Mais de 700 agitadores de esquerda foram presos durante a noite após confronto com a polícia. Assentos foram jogados de trens, partes de vagões foram incendiadas e as chamas se espalharam até a saída sul da estação. Mas foi precisamente na França, mais do que em qualquer outro lugar, que se deu as condições ideais para o encontro entre as armas da crítica e a crítica das armas, a conjuntura histórica que poderia unificar o acesso à consciência dos indivíduos com a ação conjunta da classe. Foi na França de De Gaulle que o movimento operário ultrapassou o limiar para se defrontar com seus objetivos autênticos e embarcar em uma luta radical, criticando com ações a vida alienada, o capitalismo, a religião e o Estado. O papel da Internacional Situacionista. A Internacional Situacionista foi fundada em 28 de julho de 1957 na Itália, com a fusão de várias tendências artísticas que se autodefiniam como a vanguarda da época. Inspirada pela Revolução Húngara de 1956, aspirava por grandes transformações políticas e sociais, pelo que propôs um programa revolucionário no domínio da cultura. A Revolução Cultural, entendida como a subversão da vida cotidiana sob o capitalismo, foi o complemento criativo da Revolução Social. O escritor marxista francês Guy Debord foi aquele que deu a clareza intelectual ao movimento. Tanto seus filmes como seu livro A Sociedade do Espetáculo, de 1967, foram uma das inspirações para as manifestações de maio de 68. A Internacional Situacionista redefiniu o papel da arte no século XX e, encarando-a de um ponto de vista dialético, assumiu a tarefa de superar a arte, abolindo a noção de arte como uma atividade especializada e separada, e transformando-a naquilo que seria parte da construção da vida cotidiana. Do ponto de vista situacionista, a arte ou é revolucionária ou não é nada. Desta forma, os situacionistas se viam como os responsáveis por completar o trabalho dos dadaístas e surrealistas, enquanto aboliam os dois movimentos e se propunham a revolucionar a própria vida. Os acontecimentos de maio de 68 foram uma consequência lógica da abordagem dialética da Internacional Situacionista. Enquanto enfrentavam o sistema, eles buscavam uma sociedade revolucionária pelo método marxista hegeliano, no que deixavam de se considerar uma vanguarda artística e se definiam como uma organização revolucionária. Um evento que conduziu ao maio de 68 foi o chamado Escândalo de Estrasburgo. O trabalho da Internacional Situacionista era quase confidencial, underground, de alcance muito limitado, envolto em uma densa névoa, até que, em 1966, em Estrasburgo, um grupo de estudantes resolveu usar os fundos da seção local da União Estudantil, a UNEF, a União Nacional dos Estudantes da França, para imprimir um panfleto espetacularmente crítico que submetia o pequeno mundo da universidade a uma cruel e precisa radiografia, ao mesmo tempo em que oferecia uma análise situacionista da sociedade de classes moderna. O título do folheto não poderia ser mais explícito: sobre a pobreza da vida estudantil, considerada em seus aspectos econômicos, políticos, psicológicos, sexuais e particularmente intelectuais, e uma modesta proposta de remédio. A onda de indignação que suscitou na imprensa burguesa e católica e entre as autoridades dos departamentos universitários e burocratas e políticos stalinistas só foi agravada quando a seção local da UNEF, responsável pela publicação do panfleto, denunciou a fraude das associações estudantis e pediu a dissolução da própria UNEF. O panfleto foi impresso um após outro e logo estava sendo distribuído por toda a França. Sua popularidade repentina atraiu uma multidão de leitores em busca de edições anteriores da revista Internationale Situationniste,
A publicação, em 11 de outubro de 1967, da edição número 11 da revista, colocou o corpus teórico dos situacionistas no centro do palco. A celebridade veio de repente e parecia não conhecer limites. Logo, centenas de pessoas estavam considerando seriamente um projeto de subversão que teria sido rejeitado como irrealista e perverso em qualquer outra ocasião. Nesse entreato, a maré estava subindo. De um lado estavam os trabalhadores, que coordenavam suas atividades fora dos sindicatos e ignoravam suas reivindicações habituais de reformas e aumentos salariais, saqueavam supermercados e organizavam greves gerais. Do outro lado, havia os estudantes, que questionavam os regulamentos dos dormitórios, fechavam os gabinetes dos psicólogos do campus, brandiam bandeiras vermelhas e pretas e ocupavam gabinetes e tribunais da administração da universidade. Um grupo se formou na Universidade Esquerdista de Nanterre no início de 1968, autodenominando-se Enragé, em homenagem aos extremistas da Revolução Francesa, que se destacavam da corrente usual de esquerdistas. Seu intuito precípuo era o de acabar com o sistema universitário por meio da contínua sabotagem de suas operações. Seus integrantes distribuíam nas salas de aula elaborados folhetos produzidos pelos ex-integrantes da extinta Internacional Anarquista, a maioria deles ilustradores, nas horas vagas. Insultavam os professores e compunham canções, e, finalmente, pichavam frases provocativas nas paredes. Esse era um estilo de agitação que violava e ridicularizava as regras propagandísticas dos pequenos grupos de esquerda, estilo muito apreciado pelos situacionistas, que logo contataram o grupo. As atividades de não mais de 40 pessoas obrigaram a universidade a fechar, e o inquérito judicial da instituição aberto contra um punhado de agitadores desencadeou uma série de protestos, com consequências fatídicas para as forças da ordem. O rebu começou em 3 de maio com a revolta do Quartier Latin. As primeiras barricadas foram construídas no Boulevard Saint-Michel, com tijolos e carros queimados no dia 6 de maio, e com qualquer coisa à mão, mesmo rodas de carros ou anúncios de filmes. As escaramuças de rua continuaram nos dias seguintes, com queima de veículos e saques de lojas. Trabalhadores, estudantes do ensino médio e marginais da periferia da cidade entraram na briga com entusiasmo. Esses elementos logo superaram os estudantes universitários. Os vanguardistas de esquerda desapareceram. Muitos jovens agitavam bandeiras negras. Os confrontos violentos com os gendarmes, policiais da Gendarmerie Nationale, da Polícia Militar Francesa, que atua sob a autoridade do Ministério da Defesa, atingiram tal escala que houve centenas de prisões e feridos. Nunca se vira tamanha violência em uma capital ocidental. Na manhã seguinte, os sindicatos, que até então condenavam o movimento, proclamaram uma greve geral. O governo francês quis adotar uma atitude de esperar para ver e retirou a polícia do Quartier Latin, facilitando assim a ocupação da Sorbonne. A noite do dia 10 para o dia 11 de maio ficou conhecida como Noite das Barricadas, quando carros foram virados e queimados, e os paralelepípedos foram transformados em armas contra a polícia. Centenas de estudantes foram presos e hospitalizados, assim como foram uma boa dezena de policiais. Em 13 de maio, depois de uma manifestação de 1 milhão de trabalhadores e estudantes exigindo a queda do governo de Charles de Gaulle, uma Sorbonne aberta foi convertida em palco para a Assembleia, onde todas as questões deveriam ser debatidas por cerca de 2.000 pessoas reunidas em um enorme anfiteatro. Escritores e todos os tipos de pessoas, da esquerda à direita, se reuniram para debater e discutir ideias, e intelectuais como o filósofo Jean-Paul Sartre faziam discursos. Disse Sartre: existe algo que surgiu de vocês que assombra, que transforma,
que renega tudo o que fez de nossa sociedade o que ela é. Trata-se do que eu chamaria de expansão do campo do possível. Não renuncie a isso. O entendimento de que o que era considerado possível após a tomada das ruas havia se expandido e de que os sonhos, anseios, desejos e lutas poderiam almejar mais e melhores transformações foi, segundo Sartre, a grande conquista do movimento e é, ainda hoje, seu maior legado. Mais tarde, nesse mesmo dia, uma paráfrase do epigrama do padre Jean Méliès: a humanidade não será feliz até que o último capitalista seja enforcado com as tripas do último burocrata, foi pichada em um dos grandes afrescos que adornam as paredes da Sorbonne, o que causou escândalo. Méliès ganhou notoriedade após sua morte ao descobrirem que era autor de um tratado filosófico ateísta, em que denuncia a falsidade e vaidade de todas as divindades e de todas as religiões do mundo. Dele é a conhecida frase, erroneamente atribuída a Voltaire: o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre, encontrada no livro Extrait de Saint-Image, publicado por Voltaire em 1762. Méliès denuncia toda forma de religião como impostura e falsidade e anuncia uma filosofia de caráter materialista e ateísta. Surgiram os grafites espontâneos que chamaram a atenção de todos. Em 14 de maio formou-se o Comité Enragé Situationiste, que imediatamente elaborou vários cartazes para distribuição em massa, um alertando contra a ilusão de democracia direta circunscrita nas paredes das salas de aula, e outro alertando para a presença de recuperadores, outro denunciando a arte e a separação, e, finalmente, outro cartaz pedia a descristianização da Sorbonne, o que despertou a ira de vários crentes presentes. No mesmo dia, foi realizada a primeira Assembleia Geral da Ocupação. Os esquerdistas maoístas e trotskistas dominaram facilmente as assembleias. Eram especialistas em manipulação retórica e eram capazes de neutralizar, quase sem esforço, qualquer opinião crítica que não fosse de seu agrado. Os situacionistas, não mais do que 4 pessoas, não eram oradores e registraram suas conclusões sobre os possíveis rumos que o movimento poderia tomar na circular. Suas posições foram defendidas por uma tribuna enragée: liberdade para todos os presos, incluindo saqueadores, abolição do trabalho assalariado, das classes, da sobrevivência e do espetáculo. Outras universidades foram ocupadas, a exemplo da Sorbonne, em Paris e nas províncias. Em 24 de maio, 8 milhões de trabalhadores entraram em greve por tempo indeterminado, a maior da história da França. Essa aliança improvável paralisou Paris e logo o resto da França. Mas pouco tempo depois, o movimento começou a degringolar. O povão, inicialmente ao lado dos manifestantes, se cansou dos confrontos nas ruas e dos serviços públicos paralisados e disfuncionais. Em 26 de maio, os stalinistas, os empregadores e o governo assinaram um acordo de compromisso, conhecido como Acordos de Grenelle, que estipulava que os trabalhadores deveriam retornar ao trabalho em troca do substancial aumento de 35% do salário mínimo. Os trabalhadores se recusaram a ratificar este acordo e, diante da atitude de esperar para ver dos stalinistas, De Gaulle, em um discurso transmitido à nação, deu um ultimátum: ou aceitavam um acordo ou seria a guerra civil. Já muito cansado, o proletariado acabou então aceitando os acordos de Grenelle. Após o discurso de Gaulle, os conservadores se mobilizaram e os partidários da ordem saíram às ruas. A classe média deu um suspiro de alívio.
a França direitista se uniu unanimemente para defender o Estado e uma onda impiedosa de repressão foi desencadeada. Em 13 de junho, o governo decretou a dissolução de várias organizações de esquerda. A Sorbonne e os demais prédios foram retomados pelas forças repressivas do Estado. Em 18 de junho, as últimas fábricas em greve voltaram ao normal. Aquele mês, ou 7 semanas para ser preciso, não terminou em revolução, e de Gaulle acabou saindo fortalecido. O movimento de maio foi o sinal antecipatório de uma crise que pouco tinha a ver com a economia, e indicaram os pontos onde a alavanca da revolução moderna deveria ser inserida. Foi a catalisação da crítica a todas as alienações, ideologias e partidos, da rejeição ao trabalho, ao sacrifício, à autoridade, à burocracia, à sociedade e ao Estado. Em suma, a mais ampla manifestação do desejo de revolucionar tudo. Desde maio de 68, todas as outras revoltas sociais, por mais vigorosas, se parecem um mero eco dela. Sempre que se deposita uma esperança em seu retorno, sobrevém o desapontamento. A história não se repete, ainda que velhos conflitos voltem a emergir em uma magnitude comparada àqueles que motivaram o mítico maio de 68. Foi em maio de 68 que temáticas até então pouco presentes nos movimentos revolucionários, como a igualdade de gênero, a liberdade sexual, os direitos das minorias, a antipsiquiatria e o ecologismo, foram incorporadas. E essas temáticas só foram ampliando sua força reivindicativa até os tempos presentes. Maio de 68 está também vivo nos novos movimentos sociais, como os indignados, Occupy Wall Street, que se lixe a Troika e nas Nuits debout. Os precursores e propiciadores de maio de 68. Indiscutivelmente o personagem mais importante do cenário do ocultismo mundial do século XX e uma das mais influentes culturalmente, bem como uma das mais temidas e execradas, o ocultista, mágico cerimonial, poeta, pintor, romancista, viajante e alpinista inglês Aleister Crowley foi uma espécie de lutador intelectual militante, determinado a quebrar as convenções da moralidade social aceita de seu tempo. Não seria exagero dizer que grande parte da revolução cultural e dos costumes que passou a ocorrer já a partir dos frementes anos 20 e mais fortemente nos turbulentos e contraculturais anos 60 deve-se a ele, principalmente por ter fundado a religião e a filosofia da magia sexual, telema, palavra grega para verdadeira vontade, em cujo papel ele se identificou como o profeta encarregado de guiar a humanidade no Íon de Horus no início do século XX. O Íon de Horus seria um tempo de liberdade pessoal irrestrita, em que um punhado de super-homens, liderado por Crowley, aperfeiçoariam suas vontades e se tornariam deuses. Faça o que tu queres, será tudo da lei. O principal mandamento da lei de Telema de Crowley tornou-se uma das filosofias dominantes a partir dos anos 60 e foi um dos motes de maio de 68, parafraseada na frase paradoxal "é proibido proibir", que logo virou o slogan, repetido à exaustão, e apareceu em uma pichação na Universidade de Paris. A juventude não se dava conta da estupidez da fórmula. Se era proibido proibir, também deveria ser proibido proibir a proibição. Uma simplificação do mistério do 7º grau do satanismo. Nada é verdade, tudo é permitido. Os que são iniciados para o 7º grau do satanismo devem jurar que seguirão este princípio. Maio de 68, com seu caráter internacionalista, policultural e interclassista, na verdade começou em outubro de 1962, no famigerado Concílio Vaticano II, cujo alcance revolucionário foi muito mais além e propiciou a revolução cultural dos anos 60 com suas modificações profundas na mentalidade
na linguagem e nos costumes. Quando o lema satanista autocontraditório "é proibido proibir" foi proclamado nas ruas de Paris, as igrejas cristãs não podiam negar que muitas das ideias de 68 tinham sido aceitas no Concílio Vaticano II e nos encontros do Conselho Mundial de Igrejas Evangélicas e Ortodoxas. A revolta de maio de 68 foi profundamente anticristã por sua apologia ao amor livre em voga, o que incluía todas as perversões, e sua rejeição à família e aos preceitos morais tradicionais. E não poderia ser diferente quando não só o capitalismo era contestado, como toda e qualquer forma de autoridade e hierarquia. Entre os slogans proclamados estavam: "Nem Senhor, nem Deus, Deus sou eu". Mesmo se Deus existisse, seria preciso suprimi-lo. E neste muro da Sorbonne está escrito: "Nem Deus, nem patrão", ou "Nem Deus, nem mestre". Fica patente hoje que os revoltosos de maio de 68, se saíram derrotados no campo político, foram triunfantes na revolução cultural de que foram agentes catalisadores. O impossível que exigiram vem se realizando exatamente de acordo com os ideais que preconizaram. Basta ver o avanço do ateísmo, do materialismo, do marxismo, do naturalismo, do hedonismo, do feminismo, da ideologia de gênero, do ecologismo, do transhumanismo, etc. Você pode ler a matéria completa sobre o lado oculto de maio de 68 no meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a esta matéria e a dezenas de outros conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu, obrigado e até mais!